Olá, tudo bem com você? Para você que está aí me ouvindo, muito obrigado. Eu sou o evangelista Israel e no Israelcast de hoje eu quero conversar com você 3 verdades sobre o paralítico no tanque de Betesda, o qual podemos aprender. Então fica comigo até o final do podcast de hoje. Você pode colocar seu aparelho aí em qualquer local aí e seguir as suas atividades desde que esteja nos ouvindo. Quando eu digo nos ouvindo, é eu e o Espírito Santo de Deus. Muito bem, graça e paz para você, que Deus Nosso Senhor abençoe a sua vida no dia de hoje. Bom, nós vamos hoje aprender um pouco mais sobre o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1 ao 9. É importante que você nos abençoe deixando o seu like, comentando, divulgando, compartilhando, enfim, desde que você nos abençoe de alguma forma. E eu digo para você que é gratuitamente. Estamos aqui, eu e o Espírito Santo de Deus, pois sem o Espírito Santo de Deus nada podemos fazer. Então, está eu e o Espírito Santo de Deus aqui para compartilhar com você sobre o paralítico do tanque de Betesda. Vamos ler o texto bíblico? O texto bíblico nos diz assim: depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto dos portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesata. Perto da entrada estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque depois disso sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente e fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que havia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: "Você quer ficar curado?" E ele respondeu: "Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim." Então Jesus disse: "Levante-se, pegue a sua cama e ande." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Muito bem. O paralítico do tanque de Betesda pode nos ensinar muitas verdades preciosas. E muitas dessas verdades podemos aplicar nas nossas vidas. Conseguimos alcançar uma trajetória transformada, aproximando-nos ainda mais de Deus. Através das lutas, das pelejas. Uma coisa é certa: quando você olha para o paralítico do tanque de Betesda, você viu que ele não desistiu. Vamos comigo analisar um caso que não foi da noite para o dia, e sim um milagre que aquele homem, a Bíblia não cita o nome dele, mas fala que ele estava esperando 38 anos. Você deve estar se perguntando aí, qual é a idade do paralítico de Betesda? Eu quero dizer para você que é importante ressaltar que possivelmente ele não tinha 38 anos, pois esse tempo era o que ele esperava pelo milagre e não a sua idade. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 5. Estamos apenas começando através de estudos aqui aprofundados, com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Por isso vamos aproveitar as coisas que podemos tirar dessa passagem. Pois se hoje em dia estamos pensando em parar, você está pensando aí em parar, desanimar, ou quem sabe você já não está entendendo muito bem o que Jesus quer te ensinar com tantas perguntas, porque você observa no texto que Jesus fez pergunta para ele. Jesus faz perguntas para nós. Não podemos deixar nenhuma parte de lado,
Você que é ouvinte aí da palavra de Deus, você precisa notar os mínimos detalhes desse personagem bíblico. Por isso, no estudo de hoje, veremos qual a situação que o paralítico do tanque de Betesda vivia. Como podemos aplicar essa passagem em nossa vida? Jesus sempre vai ao nosso encontro? Devemos ter uma visão espiritual e não momentânea? 3 aprendizados muito importantes que podemos tirar dessa passagem bíblica. Para melhorar o seu aprendizado, vamos entender, enquanto eu conto aqui a história do paralítico para você, vamos usar as devidas passagens bíblicas, aplicando em nossa vida, no meio de estudos, estaremos aprendendo 3 verdades da vida desse homem. Por isso eu recomendo você, e um dos bordões sempre famosos no canal IVG Israel TV, é Bíblia na mão, Jesus Cristo no coração. Então vai na Bíblia. Eu recomendo você que vá na Bíblia e vá me acompanhando passo a passo. Também serão utilizados os 5 passos para uma excelente interpretação bíblica, se você quiser saber mais. Eu recomendo. Vamos lá. O paralítico do tanque de Betesda, no início, essa história já começa com uma ação divina. Veremos que, nessa ocasião, estava tendo uma festa entre os judeus em Jerusalém. E quando Jesus resolveu ir para a cerimônia, ele entrou pela porta das ovelhas, lugar esse que dava acesso ao tanque de Betesda. Vamos ler a palavra. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1. Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado hebreu Betesda, e qual tem 5 alpendres. Essa festa que acontecia em Jerusalém, ninguém sabe ao certo qual é, pois a Bíblia não faz questão de mencionar. Mas o que ela fez questão foi sobre a entrada pela porta das ovelhas, visto que naquela época se havia 12 portas para a entrada na cidade santa. Seria uma coincidência Jesus entrar pela porta das ovelhas? Entenda, na Bíblia, pois a Bíblia nos diz o melhor, Jesus fez por acaso. Em cada atitudes suas, ele trabalha para mostrar a glória de Deus Pai. Então Jesus trabalha sempre para mostrar a glória de Deus. Ele escolheu aquela porta sabendo que o esperava. Sabia que ali tinha um tanque onde muitos paralíticos estavam. Mas um, em especial, iria chegar o dia do milagre na vida dele. O que era o tanque de Betesda? Esse tanque, não temos muitas informações sobre ele, porém, até hoje em dia, se você faz uma viagem a Israel, você observa que ele existiu, que ele é real. Então você consegue perceber a veracidade desse acontecimento. No Evangelho de João, capítulo 5, versículos 2 e 3, a Bíblia faz questão de mencionar. Nele havia 5 alpendres e havia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, e todos eles esperando o movimento das águas. Esses 5 alpendres mencionados são como se fossem varandas, o qual, como mencionado, tinha muitos enfermos, e todos esses enfermos estavam parados ali na varanda, e todos eles unanimemente esperavam por uma coisa só. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 4, porquanto um anjo descia, em certo tempo o tanque o agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Então o que observamos é que aquelas pessoas que ali estavam, esperando esse anjo que descia do céu para agitar as águas, buscavam um milagre, algo que mudasse a sua vida. Muitas pessoas acreditam que esse versículo serve mais para aplicar o contexto de uma crença deles do que um fato verdadeiro. Porém, eu não posso afirmar aqui se o anjo realmente descia ou não, pois a Bíblia não deixa muitos detalhes. Uma coisa que podemos acreditar é que quem realmente estava ali acreditava nisso, que é o caso do paralítico do tanque de Betesda, o qual veremos a seguir. Aquele paralítico estava bem complicado.
a situação dele era complicada. Visualmente falando, a Sagrada Escritura diz que o seguinte a seu respeito, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 5. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Então, inicialmente parecia um contexto sem muitos detalhes, mas aprofundando veremos muitas coisas nesse simples versículo. Como mencionado na introdução desse artigo, do que foi dito hoje, 38 anos não é a idade do rapaz, e sim o período que ele se encontrava nessa situação. Para você entender melhor, deixa eu te explicar. Convido você a entrar na mentalidade, a viver o dia a dia daquele rapaz. Imagine você, há 38 anos, fazendo a mesma coisa, esperando por um milagre, esperando por uma resposta. Eu concordo que durante um dia, um mês ou até um ano, você consegue suportar. Agora, passou disso. Imagine, 38 anos. Passou disso, você começa a entrar em um estado de desespero. A esperança você já não vê mais. O que aconteceu com a esperança? Foi-se embora? Então, o que vemos ali no início, a esperança estava morrendo. E assim por diante. A enfermidade daquele homem era não poder andar, mas com certeza ficar 38 anos sem conseguir andar é extremamente complicado. Muitas vezes da nossa vida você se vê sem esperança, mas você não está tanto tempo assim aguardando por algo, não é verdade? Mas o tempo vai passando e tudo vai ficando difícil. Os dias vão ficando difíceis. Mas eu quero dizer para você que Deus ainda é Deus de milagre. Vamos lá, Cristo encontra o paralítico do tanque de Betesda. E foi nessa condição que Jesus o encontrou. 38 anos esperando. O caminho que Jesus chegou até ele, Jesus sabia de tudo que estava acontecendo, mas faz perguntas. E ele pergunta ali no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 6. Queres ficar são? Irmãos, acerca dessa pergunta, o comentário bíblico diz: a compaixão de Jesus e o seu conhecimento das necessidades mais profundas do homem uniram-se para produzir esta pergunta. À primeira vista, isto parece um pouco de tolice. Claro que o homem queria ficar são. Claro que o homem queria voltar a andar. Claro que o homem queria ficar bem. Caso contrário, não estaria ali parado no tanque esperando 38 anos. Esperando ali uma cura. Cada vez que tentava se movimentar, alguém passava na frente. Mas Jesus sabia que as pessoas acabavam se acostumando a uma vida de desgraça e infelicidade. Você que está me ouvindo aí, talvez você está assim, acostumado à desgraça, acostumado à infelicidade, e você está aí perdendo a vontade de responder: queres ficar são? Por isso Jesus faz sempre pergunta. E perguntas adequadas, fontes de ajuda. E Jesus fez a pergunta para o homem, uma boa pergunta. Esse é um dos atributos de Jesus, sempre perguntar. E você precisa saber demais sobre Jesus. Em outras palavras, ele estava dizendo: você já se acostumou com seu estado de miséria? Você já se acostumou a viver, com esse momento de infelicidades aí? Quer agora uma transformação? Quer agora ficar são? É assim na nossa vida também. Não podemos de forma alguma nos adaptar com aquilo que não nos faz bem. Eu ouço sempre pessoas agarradas às suas próprias enfermidades e elas costumam dizer assim: meu câncer, tudo meu, minha. Meu câncer, minha dor de cabeça, meu isso, meu aquilo, não é nada seu não. Devemos sempre buscar as oportunidades que aparecem na nossa vida, oportunidades que nos transformam, que nos levam a sair do nosso estado de miséria. E Jesus era a oportunidade para aquele homem. Então estava ali um questionamento e de repente surge uma resposta. Vamos ver as 3 verdades, o qual podemos aprender. Veja, Evangelho de João capítulo 5, versículo 7. O enfermo respondeu:
Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então vamos lá para o primeiro aprendizado. Senhor, não tem homem algum que quando a água agita me coloque no tanque. Essa palavra mostra a realidade da vida daquele rapaz. Ele estava em condição tão difícil que não tinha nenhum amigo, que não tinha ninguém que podia o ajudar. E a história vai nos dizendo que havia algum enfermo, sabe? Que havia alguns enfermos, mais outras pessoas naquele tanque, com condições também complicadas. Mas muitos deles tinham servos de plantão. Muitos deles tinham um amigo de plantão. Quando o anjo agitava as águas, eles eram o primeiro a descer. Só que não é o caso do nosso personagem bíblico do qual nós estamos falando, que mostra que ele não tinha condição nenhuma, financeiramente falando, e também não tinha nenhum amigo ou parente que se prontificou, se colocou para ajudá-lo. Talvez pode estar acontecendo no dia de hoje com você. Às vezes parece que ninguém está disposto a te ajudar com algo, a te ajudar aí na tua vida. Seja amigo, seja família, mas Deus é riquíssimo em misericórdia, como diz em Efésios capítulo 2, versículo 4. Ele ainda olha para cada um de nós e se ninguém te ajuda, pode ter certeza que Ele mesmo virá ao seu encontro. Vamos agora para o segundo aprendizado. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Entra na mentalidade do homem lá, ele falando com voz assim, triste, muito cabisbaixo, sem esperança nenhuma. Sabe, observe o tamanho da derrota que ele vivia. 38 anos, não conseguia andar. Sempre que tentava alguém antes dele. Imagine, tantas vezes que ele tentou rastejar até as águas, mas sempre era derrotado. Só que isso nos traz um grande aprendizado. E um grande aprendizado muito importante, que é que não devemos de desistir. Por isso eu te digo, não desista. Não importa qual é a situação que estamos vivendo ou que você está vivendo, não devemos de desistir, mesmo diante de todas as circunstâncias. Eu acredito que Deus muitas das vezes vai olhar o tamanho do seu esforço e virá para te socorrer, virá para te ajudar. Tem uma frase que diz: a persistência é o tamanho do teu sucesso. Então, adapte a ela para que você consiga dizer: eu persisti e o tamanho do meu milagre é grande. Se você está agora, neste momento, tentando, eu te recomendo que continue tentando, porque com certeza um dia vai ocorrer o que você tanto espera. Não é que ele tivesse perdido a vontade, ele ainda não tinha chegado à fonte correta. Ou melhor, a fonte correta de ajuda ainda não tinha chegado até ele, sabe? A fonte correta de ajuda chegou até ele. E aqui estamos observando isso. O último aprendizado. A resposta que não responde. A pergunta de Jesus foi bem específica. Perguntou para ele: queres ficar são? Mas em nenhum momento da fala do paralítico do tanque de Betesda, ele respondeu essa pergunta. Ele apenas foi dizendo o que acontecia na vida dele, mas não foi enfático em responder. Isso se tornou uma resposta que não responde. Jesus, no momento de seu questionamento, estava falando de algo espiritual, só que a visão daquele homem só estava no momento em que vivia. Deus nos convida a viver a vida espiritual dele. Sabe, Deus nos convida a viver a vida espiritual completa em nossa vida. Não ficar parado no momento ou no momento complicado que vivemos, achando que nada pode acontecer. Vamos concluir, um milagre chegou depois de ter 3 aprendizados que podemos aprender com este homem do tanque de Betesda. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 8, Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo que aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. Meus irmãos, meus amigos, depois de muitos anos de sua vida, sabe, você vivendo em sufoco, finalmente chegou o momento, sabe? Finalmente chegou o momento do tanque de Betesda, chegou a bênção, chegou a bênção divina. Então aquele homem, além de tudo, nos deu uma verdadeira história de persistência.
que devemos de não desanimar, de continuar insistindo, apesar das condições de vida. Aquele homem estava numa condição de vida muito complicada, mas ele não desistiu. Ele todos os dias persistia, dizendo sim. E eu quero terminar hoje, o Raelcast de hoje, dizendo para você, com o que foi dito na palavra do Senhor. Não perca as esperanças. Acredite, Deus pode renovar elas. No exato momento que você está passando, que você está pensando em desistir. Não faça isso, não desista. Às vezes pode ser uma porta que você está esperando, ou um milagre, seja o que for, não perca as esperanças. Lembre que Jesus não desistiu. Jesus não desistiu, e não desistiu por você. Jesus foi à cruz do Calvário. Então jamais desista. Jamais desista dele. E eu vou encerrar por aqui. Deus vos abençoe. Eu espero que você tenha entendido. Louvado seja o Senhor por esta palavra, o qual podemos aprender as 3 verdades com o paralítico do tanque de Betesda. Quero terminar fazendo uma pequena oração por você. Querido Papai Celestial, há 38 anos aquele homem estava ali. E cada vez que ele tentava, alguém passava à frente. Sabe, Senhor, eu não sei quanto tempo este irmão, esta irmã está esperando também. Mas Deus coloca no coração deste irmão, desta irmã, a vontade de continuar acreditando, mantendo a esperança. Retira agora em nome de Jesus o desânimo. Retira agora em nome de Jesus a vontade de desanimar, de parar, de não insistir mais. Ah, Senhor, vai de encontro agora. Em nome de Jesus, o que eu te peço, Pai, carinhosamente, vai de encontro com esse irmão, com essa irmã que está aguardando a resposta, um milagre. E que quando o Senhor perguntar, que este irmão, essa irmã tenha a resposta certa, que ela responda certamente, corretamente. Obrigado, Senhor, pelas 3 verdades bíblicas que podemos aprender aqui com este homem do tanque de Betesda. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por tua palavra. Amém. Amém. Em nome de Jesus, muito obrigado. Raelcast volta numa outra oportunidade. Que Deus vos abençoe. Fica você na paz.